Maravilha, pessoal, isso aí. Então, vamos começar, né? Live de hoje, mais uma live, mais uma semana de live. E a live é como tocar e cantar violão, é um mistério, né, para muita gente. Como é que você pega esse instrumento aqui e você sai, põe no colo, sai tocando e sai cantando. Para muitas pessoas isso é mágico, para muitas pessoas isso é um karma, para muitas pessoas é um desejo, para muitas pessoas é mais uma atividade que já faz tanta. Para muitas, essa atividade para muitas pessoas soa de maneira muito diferente. Hoje eu vim falar para as pessoas que têm dificuldade de tocar e cantar. Salve aí para a turma que está na live aí. Tem um Joãozinho que está aí. Grande Joãozinho. Tocar e cantar, para quem já tentou se aventurar por essa estrada de tocar e cantar, tocar violão e cantar, sabe que não é uma coisa muito simples, não é uma coisa fácil. É uma tarefa que você está combinando várias atividades ao mesmo tempo. Então você tem ritmo, você tem acordes, você tem o canto. Então todas essas atividades você vai ao mesmo tempo na hora quando você vai tocar, que é o que eu fiz aqui no início da live, tocando a música do Jota Quest Só Hoje, né? Então o que acontece? Eu vou tocar e vou cantar. O que acontece? Nós temos aqui o ritmo da mão direita. É uma das atividades que a gente desenvolve na hora de tocar. Oi, Rayane, tudo bem? Então, quando a gente vai tocar violão, eu ponho lá a mão direita e toco os ritmos, etc. E beleza, é uma coisa. Eu tenho também os acordes, porque eu não vou só tocar aqui e sair cantando. Eu preciso combinar acordes junto com aquele ritmo. Então, já fica um pouco mais difícil. Quando você aprende a combinar essas duas coisas, você começa a cantar. Coloca o canto. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, quando vai fazer isso, no início, se estrepa. O que acontece? Vai tentar colocar, não funciona o canto. O canto desajusta tudo. Você vai entender o ritmo, entender os acordes. Beleza. Eu já sei cantar. Tranquilo, vai ficar beleza. Aí você vai tentar cantar e você fica... e trava a mão, e trava... Se você passou por isso, é com você que eu quero falar, que hoje eu vou explicar o porquê dessa dificuldade, porquê que é difícil no início tocar violão e cantar, e porquê, lógico, porquê dessa dificuldade e como a gente pode fazer para melhorar. Então, fiquem comigo aí na live, convida os amigos, que hoje eu vou dar sacadas importantes para vocês. Quando você vai dirigir, por exemplo, você faz várias atividades. Então, por exemplo, você está na direção de um carro, você está lá com as mãos no volante, um pé lá, acelerador, freio, outro pé na embreagem, você passa a marcha, você dá seta, você liga o para-brisa, se tiver chovendo, você tem que cuidar dos retrovisores, ficar com atenção assim, para ver se alguém vai chegar perto de você, você tem que prever o motorista da frente para ver se ele vai fazer alguma coisa para você prever uma possível batida, uma possível colisão. Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo no momento que você dirige. E quando a gente vai tocar, é mais ou menos a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando a gente está dirigindo, quem está aprendendo no início fica lá quebrando a cabeça para passar a marcha. Chega um ponto que a marcha você passa e você nem pensa. Passou a marcha, fica tranquilo. Ou seja, passar a marcha ficou no automático. Tranquilo. O movimento do volante, digamos, vamos dizer que é um pouco, digamos, simples assim.
Aí tem a questão da embreagem, aí você vai lá, vamos dar marcha. Chega um ponto que essas coisas ficam automáticas. Quando isso começa a ficar automático, você consegue ter mais controle no teu carro. Você consegue olhar melhor para o retrovisor, você consegue olhar melhor em cima, retrovisor, dos lados, você consegue até conversar com alguém que está do seu lado tranquilamente, começar a contar uma história, blá 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 blá, e ir para o trânsito, né? Tranquilamente. Ou seja, você não vai parar o carro e vai falar com a pessoa do lado, nossa, hoje eu vou almoçar naquele restaurante, depois você volta a dirigir, etc. E você vai indo, vai indo, vai indo. A gente não faz isso quando a gente está dirigindo, a gente simplesmente segue, porque nossa direção está automática. E é isso, esse é o espírito que a gente tem que trazer para o violão. Simplesmente esse é o espírito. Deixar as coisas o mais automático possível para poder tocar e cantar. Então esse é o grande segredo. Então, por exemplo, eu tenho um ritmo. Eu vou pegar um ritmo qualquer. Beleza. Vou colocar uma troca de acordes, Sol maior e Ré maior. Vou fazer um ritmo para cada acorde. Já consigo ir sem dificuldade? Aqui já é a hora de começar a tentar colocar o canto. Só que quando a gente coloca o canto é sempre difícil, às vezes as coisas travam um pouco. E por que a gente trava na hora de colocar o canto? Mesmo quando a base da música está mais ou menos sólida, por que às vezes trava um pouquinho na hora de colocar o canto? Porque a lógica de cantar é diferente, bem diferente da lógica de tocar. Cantar uma música exige respiração em lugares diferentes, exige controle da voz, exige um pouquinho de afinação também, exigem várias coisas que, se você estiver prestando atenção no Sol, agora eu vou passar para o Ré, agora eu vou passar para o Sol, se você estiver raciocinando dessa maneira, na hora de colocar o canto não vai entrar de jeito nenhum, porque você vai começar a cantar a música, aí depois você vai, agora eu vou pro Ré, e aí depois eu vou pro Sol, aí começa a cantar, aí você respirou errado, aí vai atrasar o ritmo e aí não vai funcionar, a música vai ficar bem travada. Então isso acontece bastante para quem está começando a tocar violão e cantando, né? Então o grande segredo é deixar as coisas no automático, com os ritmos, com os acordes. Deixou essa estrutura bem sólida, a gente começa a colocar o canto. Salve pro Jonathan que entrou aí, o Pedro. Isso aí, pessoal. Bem. Depois que a gente consegue colocar as coisas no automático, consegue cantar, consegue colocar o canto também, existe uma outra maneira que é mais profunda de deixar a música melhor, que é trabalhar a interpretação da música. Como assim, Eric? Como que eu vou trabalhar a interpretação da música? Então você deixou lá o ritmo mais ou menos automático, deixou os acordes mais ou menos automático, a troca. Você consegue colocar o canto, beleza, ele está encaixado, aí você começa a pensar na interpretação da música. Ó, naquele pedacinho eu vou cantar um pouco mais, com mais de emoção. E às vezes nisso, o canto, a frase ela sai um pouquinho diferente do que você tinha praticado antes. Primeiro você pratica assim o beabá com o ritmo certinho, e depois quando você joga a interpretação na música, às vezes você muda um pouquinho a frase do jeito de cantar, mas isso não vai desestabilizar o ritmo e os acordes, porque a base já está sólida. Por isso que é sempre um passo a passo. Eu sempre digo para os meus alunos, primeiro você toca, deixa bem firme, depois a gente faz uma sacada que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, a gente trabalha isso para melhorar, encaixar o canto, e depois a gente pensa na interpretação, isso aí são coisas que a gente faz para frente, né? Então, quando vocês veem cantores assim, com violão, vocês podem reparar que eles estão em um alto nível de performance em palco, assim. Você pode ver, sei lá, a Zélia Duncan, o Lenine, você tem Gilberto Gil, nossa música brasileira tem N cantores que estão tocando violão, que eles estão lá dançando, aquela coisa. Porque o que acontece? A música está tão dentro deles, eles estão com um controle total sobre a música,
que eles conseguem pensar sobre a interpretação da música, conseguem brincar, a música sai lúdica. Então é fundamental que você deixe as coisas no automático, a princípio, com a mão direita e com a mão esquerda. Então o que acontece? Muitos dos alunos, quando chegam pra gente, vão tentar tocar e cantar, eles se batem e eles tentam fazer uma coisa. Eu sei o ritmo, sei os acordes, vou tocar e vou tentar encaixar o canto, vou tentar encaixar. E eles vão se batendo. E tem uma sacada que eu costumo usar com os meus alunos que funciona bastante para poder encaixar o canto. É um primeiro passo para encaixar o canto na hora de tocar uma música, que é o que eu vou passar aqui para vocês agora. O que acontece? Vocês têm que, quando vão tocar e cantar, vocês têm que pensar que a música, você pode ir limpando as partes dela, digamos assim, deixa eu pensar, você pode olhar a música por outros prismas. Você pode olhar a música pelo prisma do ritmo, você pode olhar a música pelo prisma dos acordes, você pode olhar a música pelo prisma da canção, da palavra cantada mesmo, da letra. Mas eu sempre penso pela unidade básica da música, que é o pulso, que já conversei em lives anteriores, que tem bastante material no nosso canal do YouTube, falando sobre lives, sobre pulsos, falando sobre ritmo também. Mas a unidade básica, o pulso, é muito importante para a gente trabalhar. Porque o que acontece? O pulso na música, para a gente entender o canto, a gente tem que entender como se fosse uma fundação de uma casa. Ou seja, como se fosse uma estrutura base de uma casa mesmo. Porque o que acontece? Quando você vai tocar uma música, geralmente você tem um ritmo, entende o ritmo. E você entende o acorde. Quando você vai trocar de acorde, você está recomeçando o ritmo. E onde recomeça o ritmo é sempre um pulso forte. Então esses pulsos fortes, toda vez que começa, você tem que ter isso muito firme. Então, por exemplo, digamos que o ritmo era esse daqui, e o pulso está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O que eu peço para os meus alunos fazerem? Você toca o Sol, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Encaixa na música o primeiro tempo de cada acorde. Quando você consegue fazer isso, e aí você faz isso com canto, fica um pouco mais fácil de encaixar as coisas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 3 possibilidades de encaixe de uma letra com os acordes. Então são 3 possibilidades. Geralmente é assim. Você tem uma palavra qualquer. Você pode encaixar o acorde antes da palavra, no meio da palavra ou depois da palavra. Eu vou repetir. Você tem uma palavra no canto. Você tem um acorde que ele entra ou antes, ou durante, ou depois. São só essas 3 possibilidades. A gente tem que praticar o canto desse jeito e nesse formato. Por exemplo, geralmente a gente encaixa esse acorde quando entra no meio da palavra, geralmente, assim, em 90% dos casos, você encaixa na sílaba tônica da palavra. Por exemplo, palavra, a sílaba tônica é lá. Se eu tiver que encaixar um sol em palavra, ele provavelmente iria entrar aqui. Palavra, palavra, palavra. Então esse exercício básico, simples, funciona como se fosse a fundação de uma casa para quando a gente vai tentar encaixar dentro de uma música. Eu vou trazer exemplos aqui para vocês para ficar mais claro, para ver como funciona isso. Através dos meus alunos a gente vem percebendo que
depois que a gente usa essa sacada que eu estou passando para vocês, a velocidade de aprendizado da música vai muito rápido. O aluno entende muito bem os pontos e aí a partir disso ele consegue tocar e cantar com mais facilidade. Eu estou com um exemplo aqui da música que eu trouxe na apresentação da live, que é a Só Hoje do Jota Quest. Eu vou fazer somente o refrão da música para ficar mais claro. A música fica assim. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Eu tenho ritmo. Eu tenho os acordes Sol, Lá menor, Ré maior e depois o Sol de novo. Eu tenho tudo isso, entendi, toquei, eu sei tocar. Então como é que a gente vai pegar a fundação dessa casa e construir, deixar ela bem sólida para quando a gente for colocar o canto, a base da casa não se desestabilize. A gente vai no lugar que está a cifra, ver direitinho a cifra, onde ela está na sílaba, ou está antes, ou está depois, geralmente está no meio da sílaba, da palavra, e a gente encaixa. E a gente faz assim, ó, contando e respeitando os pulsos. Ficaria assim. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. 3, 4. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Ou seja, encaixei. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Se você for tocar o ritmo e fizer hoje preciso de você, vai dar errado, porque o hoje tem que entrar o sol. Hoje preciso de você. E aí naturalmente as coisas começam a ficar mais fáceis de encaixar depois. Então essas bases, aonde você entra com o acorde, você tem que ser muito firme para deixar o meio dos ritmos um pouco mais flexível. Então, por exemplo, marca mesmo. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Então, quando vocês verem uma cifra na internet, vê direitinho aonde está a cifra e canta, marca desse jeito que eu estou fazendo, que você está construindo a fundação dessa casa metafórica que eu estou falando na live de hoje, para poder encaixar e tocar o ritmo com o canto. Depois que você consegue fazer isso bem firme, hoje preciso de você. Dali para frente você continua, né? Você pode fazer hoje preciso de você. Então o meio você pode deixar bem flexível, mas essas bases deixa bem sólido. Então, aconteça o que acontecer, aqui você vai cair no hoje preciso de você. Então, esse é o segredo para você tocar, encaixar bem, e a partir dali você começa a construir o seu canto em cima da música. Claro, no início você vai tocar hoje preciso de você. Alguns acordes vão parecer uma eternidade, mas sempre tente se guiar pelo pulso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Porque aí você consegue desenvolver toda a música. Então esse é o primeiro exemplo de hoje. Segundo exemplo que eu vou trazer para vocês é um ritmo diferente, uma música
do Henrique e Juliano. Saudade de um... Opa! Flor e Beija-Flor. Então o que acontece? Essa música aqui eu vou fazer só o refrão dela, é um outro ritmo e uma outra lógica de contagem de pulso. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Essa música ficou num tom grave para eu cantar. Toquei no tom original aqui para vocês entenderem como funciona. Então a música tá lá. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Você tem que firmar essa parte muito bem na música. Porque o que acontece? Se você pensar assim, ah, mas tocar isso daqui só pra baixo é fácil, então vou tocar rápido, vai ser bem fácil, vou tocar rápido porque é um exercício, né? Então vai ficar tranquilo. Aí você vai tentar encaixar o canto, vai dar isso aqui, ó. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Eu acertei os lugares que é pra tocar, mas eu não respeitei o pulso, que no caso dessa música é 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí você vai seguindo. No caso aqui é uma guarânia, é um outro ritmo. Então, nessa música, ai, que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou pra longe demais, pra longe de nós. Saudade de um beija-flor. Aí, depois que você construiu essa fundação, você consegue levantar as paredes, consegue construir o resto da casa com o ritmo, colocar o canto, fica um pouco mais fácil. Estão entendendo o raciocínio aí? O Fran falou que gosta. Mais ou menos. Escolhi mais ou menos por isso. É claro que... Boa noite, eu não sei se é minha mãe ou se é meu pai que tá aí. Achei meu pai, pela escrita. É claro que, retomando um raciocínio, é claro que quando você vê um site de cifra, às vezes, você entra lá no site da cifra, você vê a cifra e vai tentar usar essa minha lógica. Ah, vou usar a lógica que o Eric falou porque sempre vai dar certo e beleza, né? Às vezes pode não dar certo, porque a cifra, às vezes, da internet, ela está desajustada por questão de edição ou por outras questões. Às vezes o cara que escreveu a cifra, ele realmente não sabe escrever a cifra, aí fica um pouco difícil. Então, o conselho que eu dou é para que você escute a música. Você não tem violão? Põe a música e fica escutando o pulso. Isso daqui vai te ajudar muito. Quando você começa a sentir o pulso, começa a perceber, a música está em 3, a música está em 4, 1, 2, 3, 4, 1. Aí a música, você começou a sentir esse pulso está dentro de você, e aí depois você começa a colocar o canto. Porque o que acontece? Você está lá sentindo a música, etc, você está assim, na verdade você está lá dirigindo, passando a marcha, você está lá, deu a seta, você buzinou pro cara lá, o seu amigo e tal. Você está fazendo, você nem está vendo. Você nem está vendo. Isso aí está tudo no automático, mas não está automático robótico, né? Está automático na manha. Você tá indo, está funcionando as coisas. Então, o que acontece é isso. Você tem que deixar essas coisas no automático
mas você precisa sentir o pulso tem que estar dentro de você. Quando você sente que o pulso está dentro de você, você consegue dizer as coisas musicais com mais autoridade. Bacana, legal. Rayane é professora. A professora também, ela sente, absorve aquele material, entendeu aquele material, aí ela passa para o aluno. É mais ou menos isso. Sente aquele negócio dentro de si, depois vai, fala com os alunos. É assim, é assado, parará, parará. Então é mais ou menos isso. A gente precisa sentir essas coisas e aí deixar isso um pouco no automático e aí a gente consegue executar. Próximo exemplo que eu vou trazer para vocês é uma música da Thier que chama A Noite. Não está num tom muito favorável também para mim, mas eu vou cantar aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Do lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e telefone na mão. Nessa música, é um outro ritmo, você fala que quando chega a noite, eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Então, para fazer essa música, entendi, a música está num ritmo assim, está nesse pulso, a gente vai lá na cifra da internet, lá ver lá, e quando chega a noite, eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Porque se vocês colocarem um acorde no lugar errado, por exemplo, e quando chega a noite, vai dar errado, porque e quando chega a noite, e quando chega a noite, aqui que tem que entrar o ritmo. Quando você entrou no ritmo aqui, o resto flui com mais facilidade. O Fernando perguntou o que é o tom da canção, isso também influencia? Influencia para cantar, né? No caso, essa música está num tom bem baixo para mim. Tem a questão de voz masculina, voz feminina. Então, se eu tiver que cantar, eu teria que fazer muito falsete, então eu tenho que mudar o tom dessa música para ficar mais favorável para eu cantar. Eu escolhi aqui o tom original sempre para mostrar para vocês, para quando vocês procurarem na internet, né? Aí fica um pouco mais fácil. O tom da música, então o tom da canção vai influenciar o jeito de cantar, influencia mais em aspectos de afinação do que encaixe de ritmo. O ritmo é sempre o mesmo, eu posso falar. E quando chega a noite, eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Tô com uma afinação bem ruim, mas eu tô com um ritmo encaixado. O que eu tô falando mais aqui agora é sobre encaixe de ritmo para tocar e cantar. Tem se não me engano, acho que é Sina do Djavan. Ó luar, estrela, o mar, o sol e o tom, quiçá um dia a fúria. Você vai escutar isso? A fúria. A palavra é fúria, mas ele canta a fúria. A fúria. Aí vem da lógica da música que o Djavan quis fazer assim nessa música, né? Então, cada música tem uma lógica diferente e algumas quebram a cabeça na hora de encaixar. Mas geralmente é a palavra tônica. Você vai na sílaba tônica, você vai na sílaba tônica da palavra e encaixa direitinho. Então, no caso dessa música aqui, que é o Romaria, sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Depois que eu faço isso, sou caipira, pirapora, nossa Senhora de Aparecida.
na mina escura e fundo, trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, nossa. E aí depois você pode colocar afinação e etc. Então eu tô trabalhando com vocês a música, tô tirando aqui a afinação, tirei as coisas e tô trabalhando exatamente a coisa básica dela, que é o pulso e aonde a gente entra com o acorde dentro da música. Então a minha dica básica, essa sacada que é muito importante para quem está aprendendo a tocar violão, para quem é aspirante, ou para quem simplesmente se interessa por música e quer entender um pouquinho dessa coisa de tocar e sentir alguma coisa, porque isso aqui na verdade é um instrumento, né? Na verdade as pessoas olham, às vezes falam, nossa, Eric, você tem um sonzão, que você tem você é muito musical, que seu violão é isso, mas na verdade isso aqui é só um instrumento, ele não faz som sozinho. A música está aqui, né, na minha cabeça e eu reproduzo ela nos meus dedos e o instrumento sai o som. Nosso instrumento básico que a gente tem é a voz, né, que a gente nasce e fala, a gente fala o tempo inteiro. Mas isso daqui é só, a própria palavra diz, é um instrumento para poder sair a música daqui. Transmitir a música que a gente está aqui, passa pelos meus dedos, vem pra cá e sai aí até vocês. Então, essa é a ideia. Viu uma cifra na internet, é minha dica de ouro. Viu uma cifra na internet, vê direitinho onde está o encaixe, tenta encaixar o acorde desse jeito. Dessa maneira, você está fazendo como se fosse a fundação de uma casa. Meu pai está aí, meu pai está fazendo reforma aí, sabe bem que é uma fundação. Então, toda vez que você faz isso, você está trabalhando na base da música. Depois que você consegue fazer isso como exercício, aí sim você consegue encaixar o canto e o ritmo com mais facilidade. Beleza, pessoal? É isso aí. A gente está trabalhando aqui no canal para poder passar para vocês toda essa experiência que eu tenho enquanto a música, que, como eu falei em lives anteriores, as pessoas, eu ando com o violão na rua, em épocas que não tá com a gente não tá sem a pandemia, eu ando com o violão na rua, as pessoas me perguntam, você toca violão, você tá aprendendo, não sei o quê. Quando eu digo que eu sou professor, as pessoas falam, eu já tentei tocar, não deu certo, eu não sei, eu não consigo tocar e cantar, parece que é estranho, etc. Mas quando a gente vai tocar e cantar, às vezes são pequenas tarefas, aqui é uma tarefa, aqui é outra, e você vai cantar. Quando você vai dirigir, você tem volante, você tem seta, você tem que passar a marcha, você tem que acelerar, você tem que frear, cuidar do retrovisor, você que olha o carro da frente. São muito mais atividades do que tocar e cantar. Claro que são atividades em níveis diferentes, em intensidades diferentes, mas é possível de tocar e cantar desde que você entenda esses conceitos, essas bases que eu estou trabalhando aqui com vocês.